Seja bem-vindo ao Daqui de Fora. Eu sou o Diego Gomes, eu moro aqui em Vancouver, no Canadá, há 9 anos. E hoje a gente vai aterrissar aqui em Vancouver para conhecer a história do Fabrício, um amigo de longa data. Sommelier de cerveja da Molson Coors, está fora do Brasil há 9 anos, ao lado de sua esposa, que faz parte dessa jornada desde sempre, e do Cusco, ou Guaipe, como é que você chama, Fabrício? Guaipeca. Guaipeca da Isso família, aí. né? A sua paixão ela vai muito mais além da cerveja, que também é minha paixão. A gente compartilha algumas paixões e mesmo de longe ele ainda vive o Grêmio a, a todo fervor, vamos dizer assim. E não perde as tradições gaúchas, né? Como bom gaúcho, o chimarrão acompanha todos os dias e não deixa de fazer o churrasco nos finais de semana. Numa conversa aqui e ali, a gente percebe que a única coisa que falta é a família, os amigos e, claro, tá na arquibancada dos estádios, né? Assim como eu. E antes de começar esse bate-papo que vai dar o que falar, vai ter muita coisa aqui que a gente vai conversar. Eu peço para você que está chegando agora, não deixa de seguir o Daqui de Fora no YouTube. Ativa lá o sininho das notificações para você receber quando tiver um episódio novo. Os episódios, esse episódio aqui, assim como os próximos episódios, eles vão estar disponíveis nas principais plataformas de áudio streaming, como Spotify, Apple, Amazon Music. E é isso aí. Bora descobrir como tudo isso começou pro Fabrício. Bom, ó, já abriu o chimarrão, né? E eu tô aqui como eu vou conversar com um sommelier de cerveja, nada melhor do que acompanhar com uma bela cerveja. Saúde. Eu ainda tô não deveria, mas ainda tô no turno da manhã, ainda tô com o meu mate aqui e daqui um pouco eu já faço a transição pra Pra cervejinha também, cervejinha, tá porque ninguém é certo. de ferro, né. E, bom, me fala como é que foi esse comecinho ali, o que que te motivou a sair do Brasil e trilhar esse caminho da imigração com a sua esposa? Cara, acho que a minha história não é muito diferente da história de muita gente, mas a gente tem um elemento, pessoal. Nós passamos por uma tragédia familiar, e a gente achou que a gente precisaria procurar um lugar mais seguro para a gente continuar nossa vida e também, é claro, né, que a gente queria um lugar que a gente pudesse ser mais feliz no dia a dia, ter uma vida mais leve e parar um pouco com aquela coisa de correr atrás da máquina que o brasileiro tem e que, porra, é bom, mas cansa também, né. Eu estava com 40 anos já na época e então foi isso, basicamente isso, segurança e conseguir ir pra um lugar que a gente conseguisse, um pouquinho mais de tranquilidade e planejar o nosso futuro É, das nossas vidas a um pouquinho gente, a melhor. gente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Em vários papos de bar, de casa, de churrasco, dividindo aquela cerveja. Eu acho que isso é um sentimento de muita gente, assim. A gente compartilha mais uma coisa que a gente compartilha, né? Eu acho que é, você teve um propósito, que eu acho que isso faz todo sentido para o processo de imigração e no final das contas, lá no final do Gol, você revisitar esse propósito, você ter um porquê da sua mudança, né? Ajuda muito nesse processo. E como é que foi esse comecinho, assim, da mudança de troca de cultura, do idioma e como é que foi esse choque de realidade, assim? Porque talvez do clima ali você não sentiu tanto, né? Você vem lá do sul do país, que tem, tem também climas, não digo extremos, mas a diferença de temperatura também é parecida com aqui no Canadá, aqui em Vancouver, né? Onde no inverno faz muito frio, no verão faz muito calor, né? Você tem lá os dois extremos. Mas e de resto, assim, como é que foi o impacto inicial em relação à cultura? Eu vou te dizer o seguinte, a gente eu sou muito tempo atrás, lá no início dos anos 2000, eu fiz minha graduação em administração e eu sempre fui sempre acreditei demais no planejamento. E quando a gente decidiu mudar para outro país, a gente pesquisou muito as possibilidades, outras possibilidades, outros lugares, e a gente foi as alternativas foram, assim,
ficando menos e menos selecionando, e aí pesou, decidimos pelo Canadá, era o mais próximo, questão de custo também, mais aberto à imigração na época. E aí a gente, dentro daquela de Canadá, Toronto, tinha conhecido já em Toronto, e, e aí a gente acabou, né, estudando, conhecendo um pouco também sobre a questão do clima, porque por mais que a gente tenha frio lá no sul, não é nada parecido com o Não. frio de Toronto, praticamente do Canadá inteiro. Então, Sim. O inverno de Vancouver é tranquilo, ah, se assemelha um pouco ao inverno que a gente tem lá no sul. E, e acabou que nós escolhemos Vancouver também. Uma das coisas era, eu gostaria muito de continuar a minha carreira na indústria cervejeira, e o mercado aqui de cervejas artesanais estava ainda em ebulição, novas cervejarias surgindo, várias por ano, e então, poxa, vai ser mais fácil para a gente se adaptar lá e tal. Já Então, era uma cidade que já estava acostumada com essa cultura que você também já estava acostumado, né? Então fazia muito sentido você mudar para Vancouver por conta desse cenário futuro, né? exatamente, foi. E a questão toda, realmente o desafio do idioma foi, e eu acho que continua sendo, né? Ele mais leve agora, mas continua sendo algo que pegou bastante na época. Eu tive que praticar, eu tive que aprender inglês e treinar para conseguir passar nos exames de proficiência, para conseguir, né, dar continuidade no processo de imigração. E eu vim para cá como estudante, então eu fiz um pós-graduação também em gestão de marketing. Com a minha esposa, Ah, por sinal. tinha uma pessoa na turma que era brilhante, uma carioca brilhante na turma, me carregou nas costas. Valeu, valeu, Pri. Engraçado, assim, que eu tenho uma impressão, eu acho que não só uma impressão, eu tenho uma percepção que as pessoas elas tendem a diminuir um pouco a história do inglês profissional para o inglês coloquial, vamos dizer assim. E eu também senti isso um pouco, né? Assim, eu tinha um determinado nível de inglês quando eu cheguei aqui, que era aquele inglês suficiente para você fazer uma viagem a turismo, né? Pedir uma comida no restaurante, talvez ali um chit chat num elevador, né? Aquela conversa de oi, tudo bom? Como é que tá o tempo e tal. Mas aí quando você vai entrando um pouquinho ali na parte profissional, isso muda um pouco o cenário, né? Você percebe que você não fala inglês tão bem assim. Como é que foi isso pra você, principalmente com a aspiração de você querer voltar para a indústria, né? Porque de certa forma ali, quando você chegou aqui, você foi estudar, né? Você estava ainda procurando ali o seu espaço e tal. Com certeza, o inglês, a proficiência profissional é bem diferente. Acho que a gente construir narrativa, né, de negócios e conseguir expressar ah, melhor aquilo que a gente está, coisas que no nossa língua nativa, nosso idioma nativo ficam muito mais fáceis. Eu acho que é outro nível. Eu me lembro que eu aprendi inglês, cara, assistindo o seriado na TV com legenda em português. Era o Friends, ou sei lá, How I Met Your Mother. Aham. Eu vendo, e aí vendo repetidas vezes o mesmo episódio, comecei a ir usando, né, Google Tradutor, esse tipo de ferramenta. Eu fui, e sempre que vinha alguém, trabalho com cervejas desde 2009, e aí, virou mexer, a gente estava recebendo algum pessoal de cerveja. Eu trabalhava muito com artesanais, e importadas também, Aham. e com educação cervejeira também. Então, sempre que vinha tanto um pessoal de cervejaria de fora, ou como a gente recebeu várias vezes também professores de fora para os cursos que a gente estava organizando lá no Sul, vinculados à cerveja, sempre que vinha esse pessoal, eu conseguia me comunicar com eles, a gente Aham. conseguia se divertir, eu explicava Você, coisas você da já ti, nossa. você já tinha um pontinho ali do negócio É, da cerveja, né? Um vocabulário e tal. isso, e eu vou ser bem franco, na época, cara,
com um inglês terrível, mas eu estava me comunicando, então tá bom, Aham. era isso que eu dizia: "Ó, me desculpa, eu não domino o idioma, mas eu acho que acredito que a gente vai conseguir A gente vai se se fazer entender". entender aqui no final das É, contas, né. e então era esse o inglês que eu tinha, muito complicado, e treinei, pratiquei. Minha irmã é professora de português, inglês, literatura, doutora em línguas Ela é a parte inteligente da família, né, Fabrício? velho, não tem a menor dúvida disso. Brincadeiras à parte. Não, a Denise é demais. E aí ela montou um programa para me treinar, Que legal. para o exame do IELTS. E aí eu passei mais, fiz uns 13, passei. Hã, passei 3 vezes, fiz um primeiro para imigração, depois para estudar, e, tive que fazer mais um para imigração, mais além. Então, assim, foi um desafio. É bem diferente chegar na sala de aula. E o pós-graduação, me ajudou muito a adaptar e a polir. Acho que o programa todo ele já foi construído, minha percepção, ele já foi construído para Pra te ajudar a guiar, né. colocar o imigrante no mercado. Ele teve, além das questões técnicas de marketing, enfim, também foi bastante abordado durante todo o curso, a questão de como se adaptar ao ambiente de trabalho no Canadá, né, cultura, como é que é o processo Uhum. seletivo no Canadá, como é que é a construção de currículo, hã, enfim, todo esse processo que foi visto dentro de sala de aula, e É, eu me eu ajudou muito, eu me lembro ajudou eu muito. lembro eu lembro que vocês ali do grupo de amigos ali daquela turma de pós-graduação de marketing, vocês já saíram dali da universidade, né, do college, né, já preparado para o mercado, né, tanto que você já saiu posicionado, a Pri também, minha esposa, ela já saiu posicionada, É né, verdade. e voltou para o mercado desde então, né. Mas falando ali desse iniciozinho, você, sua família, sua esposa, a Paty, um beijo para ela, vocês em algum momento ali naquele comecinho, né, cheio de emoções, né, a flor da pele, aquela saudade da família, saudade do tricolor gaúcho, vocês pensaram em desistir em algum momento ali logo no início? Não, cara, então, nossa adaptação foi muito, assim, não vou dizer que foi fácil. A gente passou, inclusive, o nosso relacionamento, hã, sofreu bastante naquele início. A Uhum, Paty, como eu estava estudando, eu só podia trabalhar meio turno, tu sabe muito bem sim. dessa regra. A E a Paty tinha bichinha trabalhou, né. a Paty Nossa se tinha, e foi uma opção dela, né, até, vou te dizer que ela que pe lá atrás, foi a você que gente perdeu no meio para o ímpar, né, você eu que perdeu no perdi o para o para o ímpar. ímpar para estudar. A Pri sabe bem disso. Então ela pegou uma permissão de trabalho, sem limite de carga horária. Ela estava trabalhando Sim, 55, 60 horas por semana para pra poder dar conta e ajustar. fazer o fluxo de caixa da família funcionar, né. Exatamente. E eu consegui, cara, inclusive, eu acho que eu dei muita sorte, porque eu fiz aquela estratégia de espalha-chumbo, né. Eu Aham. joguei meu currículo para tudo que é lado, um currículo horrível. Quando eu cheguei aqui, antes de começar as aulas, eu saí pra e aí eu consegui um emprego. Bom, o meu primeiro emprego, na verdade, que eu consegui, foi de, motorista de estacionamento, sabe, né, de estacionar, pegar o carro e largar no De valer estacionamento, valer, né. valet driver. É. Eu fiz cinco turnos só em 5 hotéis diferentes, mas o meu Aham. primeiro emprego mesmo foi numa cervejaria pequena, a Dogwood, que tu conheceu bem. Maravilhosa. Hã, que a dona, na época da cervejaria, que fundou a cervejaria, uma brewmaster, hã, cara, ela é demais. Inclusive, ainda somos amigos. A gente, almoçamos com ela agora, na outra semana. Ela me deu a chance, porque ela viu que eu era apaixonado por cerveja e tal, e E passou conhecia, por. né, na verdade, de certa forma você conhecia, você detinha o conhecimento, né. Exato. E ela me deu a chance. Ela meio que ignorou o nível do meu inglês, porque foi horrível, né, na entrevista, pelo menos essa é a impressão que eu fiquei. Aham. Mas eu consegui uma chance de trabalhar atrás do balcão, como um atendente no bar da cervejaria. A maioria das vezes eu fechava, então eu chegava no meio do dia, ajudava com atendimento, e na hora fechava o bar. Então eu tinha que passar pano no chão, dar aquela garibada no banheiro, no nível canadense, né, porque se for pegar no nível brasileiro de limpeza, Não, já ia não ter que ia jogar embora mais. água, não ia embora E nunca não, mais, né.
ia cobrar É, hora extra lá. Mas enfim, e foi bem simples, mas ali, cara, 2 meses naquele cargo, abriu uma posição de assistente de marketing, eu já peguei a vaga, e aí inclusive a gerente do Taproom, saiu, e aí eu recomendei: "Ó, minha eu esposa, tenho cara, uma faz isso pessoa aí". que faz sentido aí, que vai Ela fazer ela de isso aí ela faz com o pé nas costas, cara. E aí aham, ela: "Ah, mas vocês não vão ter problema de trabalhar junto?" Não, já trabalhamos junto mais de uma vez, a gente se dá super bem e realmente a gente, todas as vezes que a gente teve experiência de trabalhar junto, a gente foi super tranquilo. Ela pegou de gerente na cervejaria e quando eu terminei o curso, não sei se tu recorda, mas o último, semestre, não é semestre, quadrimestre ali de aulas quadrimestre, ali, né, que o são 3 último meses, né? term enfim, eu não me lembro, cara. Mas o último term, É, ele era para tu conseguir um emprego. E sim. aí eu consegui uma vaga muito legal na Lagunitas, a cervejaria da Califórnia, demorou mais de quase 3 meses para eu ser aprovado e até eu começar a trabalhar, mas, puta merda, aprendi demais com os caras, e aí realmente me colocou. Mas esse comecinho ali de você fazer a estratégia de espalhar o seu currículo para tudo quanto é lugar e saber que a sua expectativa ela estava alinhada ali, né, com que o que viesse era lucro, e você entender também que pegar uma vaga ali como um assistente numa cervejaria, já permitindo você entrar no mercado que você tinha, né, visão de continuar, foi fundamental nesse começo, né? Porra, vou ser bem franco, foi no desespero, tipo assim, cara, preciso dar um jeito, vou ver o que que vai acontecer e ver vou sacudir a árvore, vou ver o que que cai. Eu consegui também me chamaram, foi bem engraçado, mas me chamaram para, eu não apliquei para vaga, mas o pessoal da Parallel 49, que tu conhece a Aham, cervejaria, eles me chamaram, eu estava no meu, sei lá, no meu segundo mês, eles me chamaram para uma vaga de assistente na linha de invase de lácteos, aham. para pegar alguns turnos ali para ajudar eles, porque tem demanda. Então, e, porra, de qualquer maneira, esse tipo de vaga é super banal e tal, e é esporádica também. Então, tu não tem uma certeza de que tu vai conseguir trabalhar as 20 horas que eu precisava trabalhar no mês, Aham, que eu podia e que eu precisava. Não, eu podia no máximo 20, eu não podia fazer menos que 20, precisava sim. da, da grana para fechar os orçamentos. E, mas é uma porta de entrada, muita Ma gente usa isso como É, porta de mas entrada mesmo. aquela vaga ali estrategicamente fazia sentido para o seu futuro na carreira, né? Cara, foi Esse que é o ponto. sensacional. E eu também aprendi. A dona da cervejaria, porra, ela me recomendou para competição, o BC Beer Awards. Ela disse: ó, Eu cara, ia chegar lá. ela me deu, tu vai lá que tu vai ser o representante da cervejaria para julgar, e eu, porra, fui lá, julguei com os caras em 2017. Eles me convidam todo ano para julgar de novo. Julgo todos os anos, eu vou lá com eles para ajudar. E, porra, é uma experiência sensacional ser juiz em concurso cervejeiro. Para quem trabalha na indústria como eu, é Sim. uma grande oportunidade. Mas ela me ensinou também como é que funciona o sistema, cara, porque eu não fazia a menor ideia que o sistema era. Isso foi o peco, eu deveria ter estudado melhor como é que é esse Aham. sistema híbrido, com o governo controlando, mas Ah, também é tem verdade. a É parte verdade. privada, em termos de bares, restaurantes, a Você distribuição você muito você diferente. você diria que o maior desafio ali da carreira, nesse meio, nessa indústria da cerveja aqui no Canadá, é a parte legal, a parte de relação da indústria privada com o governo? Porque, no geral, você já entendia bastante da questão das cervejas, do mercado de cerveja, né, obviamente num cenário completamente diferente que era do Brasil, mas quais são os maiores desafios, assim, que você acha da sua carreira nesse mercado que você enfrentou e que você enfrenta até hoje, assim? Então, do meu tempo, o que que acontece? Eu tive a minha própria distribuidora, que eu montei assim, comecei mandando entregar uma caixinha de cada produto na garagem da minha mãe, pegava uma de cada de mostruário, botava um porta-mala e ia entregar, e acabei, a coisa foi crescendo, crescendo, e eu que estava controlando, praticamente controlava a questão de logística e Uhum. cadeia de suprimento inteira, como é que era o recebimento, a questão do primeiro que entra, primeiro que sai, tem todo esse controle de ajustar a questão de
eu ter estoque suficiente para atender a minha demanda, mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar a minha limitação de capital e fluxo de caixa, minhas limitações financeiras. Então, eu tinha todo um conhecimento logístico da cadeia de suprimento no Brasil, Sim. ah, que o E governo praticamente não te olha, o governo não está olhando, né? é, Tu tem que é, prestar, tu tem que prestar conta no a fim gente vê depois. hoje em dia aí com essa questão de metanol, etanol, etc, você percebe que o governo não olha muito, né? Cara, até vou te dizer que tinha no passado, aí É, tinham, tinha no passado, né? mas realmente, para e até existem algumas coisas, alguns elementos sobre essa situação que é bem voltada para os destilados, bem específica dos destilados, Sim, sim, sim. mas para a gente ali, eu tinha um conhecimento muito grande da cadeia de suprimentos do mercado de cerveja artesanal no Brasil, e quando eu cheguei aqui, a regulação por parte do governo é muito, muito forte, cara. O governo tem que pedir licença, permissão para tu fazer uma promoção, baixar o preço $1, $2, né? Daí tu tem que pedir no mínimo com 2, 3 meses de antecedência, e tem uma limitação de, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes por ano que tu pode É, o pedir essa redução de governo preço. Cara, audita estoque, né? O governo audita a tudo, qualidade da tudo, tudo, tudo. bebida, né? Ele regula Ah, preço, mais ou menos, né? Ou não? a questão de markup, preço, que é o que mais chama atenção. Chama atenção. Mas enfim, são outras regulações do mercado que eu tive que aprender e sigo aprendendo. É impressionante como a todo momento virou e mexeu, aparece uma coisa nova, eu digo, caramba, eu aprendi a registrar produto, né, como é que funciona para registrar junto ao governo, que cada Aham. produto novo que tu vai trabalhar, o governo tem que te autorizar a Tem... trabalhar. Sim, Primeiro o sim. governo vai te dar, ó, tá aqui o produto, tá liberado, aí tu pode falar com o fornecedor e mandar vir e tal. Mas enfim, ah, muita coisa, e muito disso eu aprendi essa primeira experiência, meio turno, nessa cervejaria, que foi Foi a realmente sua muito escola, importante para né? mim. Ela foi a sua Foi, escola, ela foi a sua base, né? Foi, talvez foi a ali os minha primeiros base. anos tenham sido os mais desafiadores, né? E É, ali, entre Dogwood, Lagunitas, Heineken e aí Molson, e entre ser jurado de cerveja, assim, você, você diria que o quão a sua vida pessoal ali, a sua família, o seu Cusco, a sua esposa, eles influenciaram nessa sua decisão, assim, de seguir a carreira? Ou você teve força suficiente, teve apoio suficiente nas suas decisões que você tomou, nesse movimento de carreira que você fez aí? cara, eu vou confessar o seguinte, eu sempre, eu nunca tive nenhum tipo de contestação quanto a isso. Eu acho que eu sempre tive essa liberdade. Eu acho que, na verdade, até vou te dizer que talvez eu tenha tido a sorte, ah, né, de ter tido condições de ter um estudo de qualidade lá atrás e poder ter minhas aventuras de, ó, dá certo, deu errado, Aham. deu certo, deu errado. Ah, e eu e era mais eu nunca tive nenhum tipo de pressão nesse aspecto, sempre foi muito tranquilo. Obviamente, quando as coisas dão certo, se as coisas estão dando certo, né, É, ninguém fala: fica "Ah, um então pouquinho mais é fácil, né? mais fácil", né, então eu realmente fica, mas é é algo que virou, mexeu, eu paro para pensar, tô aqui dirigindo no meio da neve, na estrada no interior da Colômbia Britânica, aqui no Canadá, indo visitar um cliente lá no uma montanha de esqui lá no interior do Canadá. Eu fico pensando: "Cara, eu vou lá para fazer um treinamento sobre cerveja para brigada de serviço dos bares", e eu fico pensando: "Cara, olha o que que eu tô fazendo, ó". Eu tô no Brasil é difícil, cara, para o sommelier de cerveja se manter Se manter, profissionalmente né? e É. pagar as contas e conseguir, sabe, fazer poupança para o futuro, para uma aposentadoria. E aqui então, eu costumo dizer, o pessoal, bom, o brasileiro em geral, né, aqui a gente é conhecido, né, como o tudo bem, né. "E aí, como é que tu tá?". "Não, tudo bem", a gente sempre fala assim, o canadense ele Aham. já diz, né: "Ah, I'm não tá, okay. I'm okay. É, not bad, not bad", é. como assim, meu? Hang in O there. que aconteceu, É, alguma coisa? Tá bem? Não, é. então eu, me considero muito sortudo de conseguir até então, me manter nessa indústria. Eu não sei se eu vou conseguir,
passar o resto da vida nela, mas eu venho Sim, porque dedicando bebe todo minha dia, né? E aí carreira. fica difícil, né? Tem que experimentar cerveja todo dia, aí é realmente passar a vida inteira experimentando cerveja deve ser uma coisa Cara, complicada. é uma indústria que vem Brincadeiras à sof parte. não, mas é que é uma indústria que vem sofrendo, é uma indústria que Aham. não o bolo todo ele não cresce já há muito tempo, hã, A gente tem assim, visto um cresce. movimento aqui em Vancouver das pequenas cervejarias artesanais fecharem, né? Por conta da asfixia financeira, né? De taxas, né? Agora, enfim, o cenário internacional também, ele também não ajuda muito. A gente vem percebendo o movimento da indústria de É, cerveja meio que enxugando um pouquinho, né? e Teve um boom ali há 10 anos atrás, 9 anos atrás, né? Como bem você falou, aqui especificamente aqui em Vancouver, e depois ele meio que tá. Depois, a pandemia também deu uma desajustada no negócio, né? a pandemia realmente ela muda bastante, mas assim, cara, a gente vem de, praticamente 15, 20 anos que a indústria cervejeira como um todo, ela cresce vegetativamente, ela é um mercado que cresce muito pouco. Dentro da indústria cervejeira, o setor de artesanais, eles teve seus, boom comendo, grande parte Daquele das market share grandes da indústria de cerveja, da né? indústria como um todo, é. Aham, E assim, a gente teve aqui, falando especificamente da Colômbia Britânica, a gente teve um boom que parte em 2012 ou 11, quando teve uma flexibilização na legislação aham. e pequenas cervejarias foram autorizadas a abrir o bar na cervejaria e as Que é o pessoas famoso virem tap room, consumir né? Que o taproom, aqui é super popular, né? é. Mas assim, cara, o que que acontece? Esse boom de cerveja, tem muita gente que ah, o cara saiu da empresa, ele pega a rescisão toda dele, pá, vou montar uma cervejaria, meu sonho é ter uma cervejaria, pá, agora tá todo mundo cervejaria, eu vou surfar essa aí. O cara vende, faz uma outra hipoteca da casa, o cara vende o carro e tal, pô, porque meu sonho sempre foi esse. O cara realmente, E muita ele gente vai. não conhece o mercado onde tá Uhum. entrando, ele quer ir porque tá todo Ele é um mundo abrindo. apaixonado, né? Ou ele é um apaixonado pela cerveja, ele tem apreço por aquilo, ele quer fazer alguma coisa nova, enfim. Começa fazendo a cerveja artesanal no fogão de casa e E, depois ele acha que pode um e pouco até mais, assim, né? ó, geralmente esse cara vai um pouco mais longe. O cara que tá só indo para aproveitar, porque ó, essa é a onda do momento, eu não quero perder essa oportunidade. Eu vou entrar porque está todo mundo indo e está dando certo. Geralmente é o cara que não se prepara bem, faz um planejamento fraco, não se prepara em termos de capital financeiro para suportar os primeiros anos, porque tu não é da noite para o dia que o negócio vai. Então tem uma boa parte dessas cervejarias que estão fechando. Claro que esse monte de cerveja está fechando, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, aqui no Canadá. Tem é fruto de uma saturação do mercado, tem muita oferta, tem muita gente nova. E, cara, em minha opinião, ah, os mais fracos, tecnicamente, E ou vão por ficando pelo questões de caminho, né? capital É, financeiro, vão ficando pelo caminho, cara. é, Infelizmente, é uma seleção natural que vai acontecendo. sim. Isso, Darwin atuando no mercado da cerveja, né? cara, tem cada um, cara, que eu vou te É, contar uma coisa, velho. E nem vou falar de cervejas que não deveriam estar no mercado, cara. Eu não sei como é que aprovaram que o cara conseguiu botar aquilo no mercado. Mas é questões de práticas, marketing, planejamento, enfim, aspectos de gestão empresarial mesmo. Mas assim, os grandes grupos cervejeiros têm o seu papel nisso, eles tentam proteger ao máximo, mas a gente percebe, cara, se tu olhar no longo, que eles não conseguem defender tanto assim. Tem muita cervejaria que cresce e pega boa. Tanto é que os grandes grupos cervejeiros vêm comprando aí nos últimos 10, 15 anos a quantidade de aquisições de cervejarias artesanais por parte de grandes grupos cervejeiros é muito grande. É muito dinheiro que foi injetado. Então tem você, muita gente que trabalhou bem, teve sucesso na sua cervejaria artesanal e que está com um sorriso na cara daqui, porque ele sim, vendeu para uma Heineken, vendeu para uma Ambev, vendeu para uma sim, sim. Molson Coors. É, Então o cara está uma fazendo a grande vida. adquiriu ali, né? E o cara ele surfou Cara, né? uma Aquele das momento. melhores, uma das melhores maneiras de avaliar sucesso na indústria cervejeira é, É é através da por meio de aquisição, né?
É, quem é exatamente, o cara foi adquirido, porque não tem na história, que eu conheça, uma cervejaria ruim, assim, fraca, que tenha que sido não adquirida. é. A Hã, gente tem bons exemplos no Brasil também, né, que é como a Colorado lá de Campos do Jordão, né, tem algumas outras cervejas do sul, né, que são ótimas e foram cara, adquiridas, né, no Rio também tem Se eu não me algumas. engano, o Marcelo, acho que ele já morava na França, mas o Marcelo na Colorado, hã, mora na França. Meu primeiro fornecedor foi a Vals, de A Minas Gerais, Belo Vals, né, eu Horizonte. estava tentando lembrar da Vals, é. O Thiago e o Zé, Zé Felipe, querido demais, o seu Miguel também, os caras felizes da vida, né, velho? Venderam pra Ambev, pô, tá louco, sucesso total. Muito feliz por eles, né? Foram o primeiro, cara, eu não tinha, mal fiz cadastro com os caras, conhecemos os caras, assim, Então, já num evento, A e os Ambev caras, foi não, lá e vocês vão ser não, 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 isso foi em 2009, ó, 2009, 2009 e 2010. E o cara: "Ó, vocês vão ser não, beleza, vocês vão ser nosso distribuidor lá no Rio Grande do Sul, beleza, vou mandar mostrar para vocês e tal". Deu, cara, já no outro dia já estava me perguntando o endereço para mandar entregar e tal. Cara, gente finíssima, deu 5 anos depois aí, eles, ah, fizeram negócio, montaram cervejaria nos Estados Unidos, a Novo Brasil tem na região de San Diego, em Chula Vista, tem, se eu não me engano, eles abriram também na região de Miami também. Então estão, torcendo por eles. Eu sei que o mercado nos Estados Unidos, nossa, é competitivo é demais. competitivo, né, tem muita Ah, coisa, né, tem muita coisa. muita coisa boa e muita coisa É, boa. muita Tem coisa muita boa, é. gente que trabalha bem. Você desce aqui para nossa fronteira aqui, a gente chama de borda, você atravessa aqui Seattle, até Washington aqui, mas você vai para o Oregon ali é Ué, maravilhoso, né. Você é, lista você lista a quantidade de ah, cervejas boas ali. é, E é boa demais. o que que você me diria, assim, que hoje te move no que você faz, assim? Qual é o seu propósito? O que que te motiva? O que que te faz continuar, nessa pegada que você tem aí, essa paixão que você tem pelo mercado? Qual é o seu propósito aí nessa sua carreira hoje? Eu tenho, eu tenho o privilégio, eu tenho a sorte de trabalhar com algo que eu gosto muito e que eu tenho muito para aprender ainda. Seria isso ou Hã futebol, né, Fábio? Hã, mas aí que tá, né, aí que tá o problema. Não é bem assim tu pegar um hobby e transformar esse hobby numa Em profissão, né. trabalho, né, é verdade. Se eu não me engano, tu tem um familiar que participa da política Sim, sim. de um De um clube de grande futebol. clube. É, e cara, a partir do momento que eu conheço gente que passou nesse ambiente, que ele passou a participar de uma forma mais importante, tanto na política, ou passou a viver do futebol, e ele, Perdeu a cara, ele paixão, né, ele perdeu o gosto perdeu a pelo paixão, negócio, né, cara, porque ele conhece os perdeu a paixão. bastidores, né, ele conhece a Isso, sujeira, isso. eles Eu conhecem. falo com meus amigos, né, que infelizmente eu hoje eu conheço muito dos bastidores de futebol, né, e eu comecei a perder um pouco aquela paixão pelo meu time por justamente conhecer os bastidores, né, como é que funciona o jogo e tal, e você vai desgostando daquilo. Pra gente é um pouco mais difícil, que a gente sente falta, né, a gente tá longe, a gente não vive a emoção da arquibancada e tal, a gente vive pela televisão, mas aquilo ele vai te afastando um pouquinho. Mas voltando lá pra cerveja, para o mercado, para as suas motivações, seus propósitos, desculpa, eu desviei aí para o assunto futebol, que não Não, tem não, não, como, né, a gente tá no papo de bar aqui, aí o negócio flui, né. então, eu adoraria, trabalhar como voluntário, como treinador para gurizada aqui de futebol, por mais que eu entendo pra caralho de futebol, então a minha vida inteira olhando, eu não fui abençoado com a técnica e a parte física, Mas pra você jogar joga bem. bola. A gente já jogou algumas vezes, você joga bem. Mas, eu gosto muito de jogar tudo, mas, então eu acho que eu poderia pegar ali uma gurizada e ter um voluntariado, mas eu acho que eu não gostaria de trabalhar com futebol. A Uhum. outra coisa que eu gosto muito que faz parte da minha vida, um terceiro, são as coisas que são mais, vinculadas às tradições da cultura e das tradições da região que eu nasci, e me criei. Por mais que eu seja um guri de cidade, eu sou, de Porto Alegre, eu nasci e me criei em Ipanema,
na beira do Guaíba. Eu nunca fui de campo, de tal, mas sempre que eu tive a oportunidade de ir, Você cara, estava algo sempre envolvido com isso, né, você muito, uma curtia, você coisa, gostava e cara, tal. me fascina E demais. de Então certa forma churrasco, o de certa forma o churrasco e o chimarrão, ele te mantém conectado com as suas tradições, né, com essa cara, demais. Eu tô assim, virou, mexeu, vou trabalhar, cara, a Paty todo dia, a Paty é doente, a Paty todo dia, chimarrão, onde ela estiver, não tem erro. E a gente tem bombacha, a gente vai de bombacha, virou, mexeu, a gente vai em reunião de trabalho de bombacha e tal. Hã, a gente gosta dessas coisas, a gente sempre que a gente tinha oportunidade ia para o campo. Eu já fui em fazenda e fiz, carneei ovelha para a gente assar no dia seguinte, separei a paleta, separei as costelas, sabe, tipo, os quartos. Tipo, eu gosto da função, eu gosto da lida, já fui para o campo para separar, partear gado também, atrapalhei os peão atrapalhou os tudo, peão. os peão estavam separando os terneiros para separar os terneiros dos boi, e eu ia lá e buscava o terneiro de volta, e aí o cara levava o terneiro. E eu ia lá e buscava o terneiro, até que na quinta, sexta vez o cara: "Ô meu velho, pô, pelo amor de Deus, cara, tu tá louco. Você estava ali aproveitando, o cara estava Eu trabalhando, você vou estava eu curtindo o momento, né. eu não tenho como voltar aqui, cara". Exatamente, eu tentando ajudar, Deixa parecia, eu curtir o negócio é, aqui. É. o estagiário, o conhecido do dono, veio aí atrapalhar, puta que pariu, manda esse cara embora. Mas enfim, já fiz, né, com, da banho e vacina e essas lidas, assim, de campo, assim, eu sempre ia, parecia que nem criança no playground, assim, eu estava feliz da vida. Então eu gosto muito, gosto de assar um churrasco, gosto, pelo amor de Deus, cara, churrasco de espeto, cara, eu quero um dia ter minha churrasqueira aqui no Canadá, que eu possa trazer meu jogo de espeto lá do sul lá e assar, botar um Tá vazio inteiro de guardado, né, espeto. tá guardado. Uma paleta de cordeiro no espeto, deixar ela lá em cima no fogo, lá só com lenhazinha queimando, enfim. Então, Sou muito fã. basicamente a sua motivação aí é você seguir as suas tradições, é seguir conectado com o que você tem de raiz, né, do que você não diria deixou para trás, mas você abriu mão para você estar aqui, né, você renunciou É, pelas escolhas que você fez durante o seu caminho de imigração, né. isso é bem difícil, né, você sabe muito bem isso, né, e ainda mais vocês com criança, à distância dos avós e dos tios, né, hã, como isso é importante para o crescimento, né, das crianças. A gente não tem esse lado, mas, hã, faz muita falta a gente ter lá, desde fazer né, do almoço toda semana, sei lá, e um dia ou outro, mas almoço com os pais, o feijão que a mãe fazia, uma vez por semana fazia feijão novo, hã, certos aniversários, o aniversário da minha avó sempre tinha um mocotó, que a avó fazia, mocotó, O dia a panelão, dia faz muita falta, né. palão, aquelas rotinas, né, Uhum. aquele cangaceira toda de Natal, o ano novo na praia, né, então faz muita falta essas coisas todas, e com certeza, né, a gente não, tenho que fazer uma referência, né, eu cresci, não vou dizer que cresci, a partir da minha adolescência, porque meu pai era colorado, ele me levou num jogo do Grêmio, quando eu era, criança ainda, a gente ainda, o Olímpico ainda tinha superior na época, se não me engano a gente ganhou do Fluminense, lá na década de 80, porque eu não quis ser colorado, eu ganhei um kit do Inter e eu não vou vestir, eu quero o azul, você sabe, e tal. Tentaram me botar a goela abaixo, não foi, e e aí quando no início dos anos 90, já, início da adolescência, eu comecei a frequentar o estádio ou com meu irmão ou sozinho, e então eu sou lá da Zenha, meu pai trabalhou como contador, tinha escritório de contabilidade na Zenha, bem algumas quadras do Olímpico. Do Olímpico, é. Hã, do Olímpico, então eu trabalhei com ele, inclusive aprendi demais com meu pai, hã, muito do que eu sei hoje de empresa, de De gestão e coisas, eu números, né, aprendi com ele. é. De número, e não só de número, cara, como fazer uma empresa sair do papel, sair da cabeça da gente e virar um negócio funcionando com alvará e caralho. Aham. Mas enfim, eu largava o carro no escritório do pai, ia a pé até conhecia os bar tudo, né, tive amigo colorado que teve bar no caminho, parava lá, tomava, enfim. Curti muito a Zenha, curti muito o Olímpico, participei da transição para a Arena, que realmente não dava mais, o Olímpico estava já cansado.
e a arena é sensacional, por mais que a gente não tenha ajuda do poder público lá no sul, lá sempre tem um preferido lá. Hã, a a gente o clima da arena é sensacional, e eu me despedi, com o título, né, campeão da Copa do Brasil antes de eu sair, e aí no meu primeiro ano aqui, aquela coisa toda, o Grêmio fazendo uma campanha linda na Libertadores em Aham. 2017, eu à distância, emocionado, conectado com o pessoal na arquibancada lá no estádio. Se Bom, eu eu não me até engano, o hoje Grêmio foi campeão em 2017, né? exato, Da o Grêmio foi campeão Libertadores. da É. da América em 17, Tricampeão da Libertadores em é 2017. a terceira vez, é isso aí, foi 83, 95, 17. Cara, foi uma transição bem dolorida, não poder fazer parte daquilo tudo, aquela loucura toda, mas, de longe, né, conheci muitos gremistas aqui, a gente tem uma Sim. comunidade que a gente se reúne sempre para assistir os jogos, é algo que faz parte Fundamental dessa para adaptação, né? é, faz parte dessa adaptação, e sempre que vem gente me visitar, isso é engraçado também, o pessoal vem visitar e aí: é gremista? É gremista. Então tá, porra, ó, velho, porque a minha vida, a Paty fica puta, cara, porque a Paty é colorada. Ela não assiste jogos, ela não Não acompanha, ela liga gostava muito, de ir no né? estádio É. lá. Mas, cara, minha vida gira em torno, eu evito ao máximo, Quando tem eu jogo do Grêmio, meu, você não hoje tem outro tem jogo, compromisso, né? cara, não posso ter jogo do Grêmio, é uma frase que todo mundo me olha e diz: "Ah, pô, vai te", cara, Não posso ter jogo sempre do com essa Grêmio. não posso ter jogo do Grêmio, cara. O meu calendário tá sempre atualizado, que mudou o horário do jogo, pum, 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 porque Tá certo, é batata, eu tenho que dar um jeito de estar lá e assistir, e tá aí eu certo. levo, se tem alguém visitando aqui, eu vou levar para ver o jogo comigo, com a gurizada, se for o caso. Mas enfim, é uma cachaça, né, e por É, sinal eu eu gosto tenho, muito. eu tenho um quadro aqui no Daqui de Fora que ele chama A História do Imigrante. E aí é o seguinte: chegou a hora de você me contar um perrengue daqueles que você viveu de verdade, assim, morando fora do país. Pode ser engraçado, pode ser tenso, pode ser inesquecível, mas aquela coisa assim, bem que você vai lembrar sempre, você vai, toda vez que você sentar na mesa de bar com seus amigos do Brasil, aqui você vai contar aquela situação. Cara, eu vou te dizer que a nossa adaptação aqui, a gente teve vários sustos, assim, mas, hã, não teve tanto perrengue assim. O que a gente teve, dois acontecimentos. O nosso primeiro visto, que foi o único visto que nós usamos, uma agência, uma consultoria para ajudar. O passaporte foi entregue lá em Porto Alegre, lá a gente tinha uma passagem só de ida para Vancouver, saindo na segunda de manhã, se eu não me engano, às 5 da manhã, 6 da manhã, o voo saía Nossa. de Porto Alegre, e no domingo, meio-dia, que nós finalmente recebemos o passaporte com os vistos. Aquilo ali foi não passava nem agulha. A gente já tinha vendido tudo, não tinha mais porra nenhuma, estava acampado já Não lá, com as sabia o que malas tudo não ia pronto. fazer no próximo dia, né? No Não dia tinha seguinte. como. E eu tinha comprado passagens também que não tinha como mudar, eu tinha comprado daquelas em promoção naqueles sites que e aí, daí eu passei todos os outros vistos e as coisas, até a cidadania que saiu agora, eu sempre apliquei, fiz a papelada e aí quando esse meu o emprego que eu tô agora, eu fui contratado, e e isso é uma coisa que eu não sei se é o certo ou não, mas eu não falei absolutamente nada sobre a minha situação. Hã, o cara, Você, inclusive o meu eles não perguntaram, você não falou, né? Na verdade, você não mentiu, né? cara, eu recebi a recomendação, e aí de novo, uma coisa que esses dias eu fui lá na Langara, lá na escola, né, na instituição de ensino É. lá que eu Ó, fiz Langara, pós-graduação. paga nós aí, Langara. Ó, o jabá aí, hein? É, eu fui convidado lá para falar como para os novos alunos lá sobre a experiência e tal. E eu falei: "Ó, cara, eu não falei, pra nos processos de entrevista, eu não falei o meu a minha situação em termos de papelada, né. Eu deixei para falar na hora que eu já consegui a vaga, eu deixei para falar. Eu não sei se isso é o certo ou não, mas eu não falei. E
eu consegui, eu acho que aqui a coisa que mais valoriza é muito semelhante ao Brasil, a rede de relacionamentos ela é Sim, muito sim, forte. muito Eu forte. consegui esse emprego que eu estou agora, o cara, eu não mandei currículo, eu não apliquei para vaga nenhuma, o cara me chamou, eu tô sabendo, eu estava em Vancouver, eu fui a Toronto a trabalho, e o cara me manda um cara que eu não conheço, que era o cara que me contratou, ele até Que não é era hoje parte do meu gerente. seu, da sua rede de conexões, né, e Eu, tal, né? a gente foi apresentado uma vez, eu estava pela Lagunitas na época, mas a gente não nos conhecíamos. Mas eu recebi uma mensagem dele, eu estava lá em Toronto, ó, tô sabendo que tu tá aqui e tal. Eu tenho uma vaga em Vancouver e mais de uma pessoa me recomendou ah, a tua pessoa. Eu acho que Aham. essa vaga seria para ti e eu quero conversar contigo. Tu teria tempo antes de voltar? Eu saio, minha reunião acaba aqui, eu vou para o aeroporto direto, mas eu posso parar. Ele, não, Eu, então vamos nos encontrar nesse lugar aqui que é do lado do aeroporto. Um aham. bar, country, muito louco. Sentamos lá, tomar uma cerveja, apresentei pro cara e o cara chegou, meu, tu quer? A vaga tá aqui, ó, esse aqui é os números, aqui, esse aqui precisa. Eu quero, a vaga, tô Faz sabendo, sentido pra mim, né? Faz sentido. eu Você sabia sabia dessa? qual era a É, você vaga, sabe. peguei a vaga, não falei para ele, mas meu visto de trabalho estava vencendo, eu tinha aplicado para a residência permanente, e o Aham. meu visto de trabalho estava vencendo em, cara, 45 dias. Meu Deus do E céu. e aí cara, quando eu assinei a oferta de emprego, o cara do RH me manda a papelada toda lá, eu assinei, devolvi, ó, meu, minha permissão de trabalho, tu vai perceber que tem mais 15 dias aí Meu de Deus do coisa. céu. Mas Mas já tá aí é saindo o negócio aí, é. como eu fiz a papelada toda, eu sabia da porra dos processos tudo. Eu fui lá e mandei documentação pro cara junto, ó. Eu sou autorizado a trabalhar no Canadá enquanto não houver uma decisão na minha solicitação de extensão do visto, Aham, daquilo, meu. Cara, mandei toda a papelada pro cara e o cara do RH só mandou, porra, meu, velho, muito obrigado. Isso é tudo que eu precisava saber. sim. Então eu vou dizer, eu tava ali porque eu já tinha pedido as contas no emprego anterior. Você tava ali com um fiofó na mão, mas Se o deu cara me diz, certo, né? meu amigo, vou tirar, tu não pode. E aí deu certo. Então, foi, foi, foram 2 semanas ali de muita tensão ali. Eu já tinha pedido as contas no outro e nesse os caras podiam me dizer, ó, meu, não. É. Mas deu Ah, certo, né? Você tá aí hoje, você tá bem, você tá seguindo a deu vida certo, e deu depois dessa certíssimo. jornada de 9 anos aí, um pouquinho, quase 10, vocês pensam em voltar pro Brasil em algum momento? Essa pergunta Sim, cara, de um sim. milhão de dólares. Nós decidimos já, não foi agora, faz acho que um ano, alguma coisa assim, nós decidimos que a gente nós vamos, quando a gente resolver, ó, a gente está bem, a gente vai parar, a gente já tem o suficiente para a gente se manter. Quando a gente parar, se aposentar, vamos dizer assim, não se aposentar, mas quando a gente parar, a gente vai voltar e vamos para a praia, vamos para pegar É uma, engraçado que esse é um movimento vamos- que a gente percebe muito aqui entre nossos amigos, né? De entender que aqui não é um lugar definitivo, né? Que aqui é um lugar de transição, onde você vem para viver aquele momento da sua vida da correria, né? De trabalho, de ganhar dinheiro, onde a vida está apertando mais, que você precisa de uma certa tranquilidade ali em relação à segurança, educação, sociedade, para você conseguir fazer ali o seu caminho. E depois todo mundo que a e, gente conversa, o plano de aposentadoria é longe é, daqui, né? e o poder de compra do dinheiro faz muita diferença aqui, cara. Desde que nós viemos para cá, isso é uma coisa que me deu. Cara, a gente no primeiro eu comentei aqui, tá, a Paty estava trabalhando horrores e eu trabalhando meio turno, mas cara, a gente ganhava salário mínimo mais gorjeta. Aham. Essencialmente era isso. E a gente no terceiro mês aqui, a gente conseguiu ajustar Já pagava todas as contas e sobrava um aluguel, dinheirinho para alimentação, juntar um pouquinho, né? ia a cervejinha ia ali, fazia pouca coisa, mas a gente já fez um 0 a 0. Claro que, né, o investimento para custear o pós-graduação, não, isso foram reservas lá do Brasil mesmo, né, que a gente fez parte do planejamento, mas e eu fiquei impressionado, cara, com o Brasil, velho, de salário mínimo, cara, É, você não ah, faz isso, né? não, É. Eu costumo dizer assim, é uma sociedade muito igualitária, né? Mesmo hoje em dia, com
com os preços mais altos, né? Da época que a gente chegou, a gente compartilha, a gente é contemporâneo ali, a gente tem uma diferença ali de 4, 5, 6 meses, talvez, da minha chegada para a chegada de vocês. Mas de 2016, 17 para cá mudou muito, né? O custo de vida aumentou. Você vai no mercado, o que antes dava US$ 50, hoje dá 150, né? Mas mesmo assim, e o salário também não acompanhou muito, né? Eles até tentam ajustar o salário ali mínimo aqui e ali, mas ainda assim é uma sociedade que preza pela igualdade, né? Eu acho que esse é que é o barato e eu acho que talvez seja esse o ponto por trás da segurança, né? De você não ter o seu telefone roubado, você não tem um assalto à mão armada na rua, ninguém rouba teu carro, Ah, você não está exposto a esse tipo de coisa porque todo mundo tem condição de comprar aquele bem, né? Talvez nem todo mundo coma o que você come, talvez nem todo mundo tenha oportunidade de morar onde você mora, mas eu acho que o básico ali, né, todo mundo tem. E se você tivesse um conselho para dar para quem está vendo a gente aqui e não está nessa situação de imigração, não está morando fora, ainda não fez esse caminho, mas tem aspirações de algum dia chegar lá e seguir esse caminho que a gente chegou, enfrentar essa jornada, qual é o que você cara, daria? Eu sei que conselho, se fosse eu bom, a gente vendia, não dava, mas. tá, mas vamos lá. Eu nunca imaginei que eu ia sair. Eu acho que eu não sei. Eu sempre imaginei minha vida inteira no sul do Brasil, seja em Santa Catarina ou no Rio Grande. Ahm, e E aí, perto dos 40, a gente resolveu fazer essa loucura e recomeçar aos 40 anos foi algo que eu já acho que foi bem audacioso, construir essa, mas foi quando eu tive a oportunidade de fazer e a mente aberta suficiente para fazer. Se tiver a oportunidade e for algo, eu acho que as pessoas têm que sair da sua zona de conforto e explorar. Sempre levando em consideração se tu tem aquela rede, né, a safety net, né, tu Rede tem de apoio, né? Rede de uma rede de segurança. se não der certo, o que que a gente faz? Sempre tenha um plano B. Mas cara, eu acho que tem que ser. Assim como vocês, a gente está muito honrado, a gente se sente muito honrado de ser, ter sido ter o reconhecimento da nação, do país que a gente escolheu para fazer a nossa casa. A gente é reconhecido como canadense, Uhum, mas parece que a cada dia que eu passo longe, né, eu vou falar bem como eu falo sempre, longe de casa, aham, eu sinto mais orgulho de ser brasileiro, da nossa cultura, do nosso idioma, da nossa gente. Ah, então, assim, cara, eu acho que vale a pena tu se desgarrar e vir pra fora e olhar pra trás e puta merda, a gente tem coisa boa pra caralho para é. desculpa aí todo esse linguajar Não, tudo belíssimo, bem. Eu vou ter que mas marcar, vou ter que marcar o episódio como explicit, mas tudo bem. mas assim, cara, eu acho que tem e eu recomendo pra todo mundo que tem a sua aventura, ela não precisa ser uma aventura definitiva, é isso que eu acho que tem que ser. Eu acho que as pessoas têm que ter eu sempre vou sugerir, e talvez seja muito eu, assim, mas a gente tem que ser um pouco menos definitivo, assim, nas coisas, ser um pouco menos. Cara, eu vou tentar, vai que Uhum, dá certo, sabe? Sempre tem um plano B, mas tenta, seja audacioso, tenta. Se não der, volta, começa de novo. Acho que a vida está aí enquanto é jovem e tiver tempo para construir, vai e faça. A nossa ideia virou essa, a gente tinha ideia de realmente ficar por aqui, se aposentar por aqui, mas a gente, cara, tem muita coisa que eu gosto de viver lá e que não, daqui não vai dar. E aí a gente. E outra é. coisa, né? Assim como vocês são do Rio, cara, não tem praia aqui, bicho. Não tem praia, Areia escura, mar não gelado, né? tem praia, cara. Pô, a gente Quando tem vasculha areia, né? tudo. Pedra e tal, A é gente diferente. vasculha É. tudo aqui e aí não tem. E a gente gosta muito de pegar uma praia sabe, pé na areia. A areia, pô, dá um mergulho, volta. Não.
abre uma Heineken gelada ali, dá uma Daí passando picolé, tá? essa Heineken foi merchan aí, hein, da empresa, hein? Tudo bem. Cara, Mas eu acho que essa mensagem ela faz muito sentido, né? A gente sempre conversa também com amigos que perguntam pra gente se vale a pena, se não vale. Eu acho que essa questão da experimentação, de setar a expectativa, né? De você conseguir colocar onde você vai, pra onde você vai, como você ter um plano estabelecido, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que a gente conversa que se sentiram frustradas com essa, com essa jornada de migração foram pessoas que elas não alinharam ali as expectativas em relação para onde vai, qual o propósito, qual é o objetivo, né? E aonde quer chegar e qual é o objetivo final, né? E isso vocês sempre tiveram muito claro, né? Desde o início. cara, nosso planejamento a gente pesquisou muito, a gente sabia que o inverno ia ser longo, escuro e chuvoso. Então, o primeiro inverno aqui, cara, minha sogra veio nos visitar no primeiro inverno aqui, no primeiro outono. Ela passou aqui 4 semanas aqui com a gente, ela voltou pra lá com os cabelos em pé. Cara, como é que eles estão vivendo? Porque a É. gente vivia Tu conheceu nossa casa primeiro, Aham, era um era um basement, basement, um né? E é de basement escuro, né? Não entrava pequeno, luz, não entrava luz solar e tal. pequenininho, e assim, o clima não é um clima apetitoso em outubro, novembro, geralmente. Então ela voltou para lá apavorada e a gente sabia, a gente estava aqui já, meu, capinha, né, jaquetinha, até não sou de usar guarda-chuva, capa. Cara, tu tem que te vestir adequadamente para o clima e segue a vida. Eu eu conheci uma galesa que ela casou com um brasileiro e o cara é de Bagé, lá na fronteira. E eu fiz um treinamento para eles agora no início da semana, segunda-feira. E ela é uma querida, e aí ela foi visitar a família dele lá em Bagé. Aí ela fez isso em junho desse ano, que foi, cara, um dos invernos mais rigorosos dos últimos sei lá quantos anos. E ela disse que nunca passou. Ela, cara, Nunca passou tanto frio quanto lá em ela, Bagé. é, ela é do país de Gales. Ela mudou para o Canadá há 15 anos atrás. Ela mora no Canadá, morou em Ontário. E ela diz, cara, eu nunca passei frio igual, cara. O frio não, tu tem que ficar Não é dentro de casa preparado lá, né? As casas não são todo vestido. preparadas, né? E não tem água quente Não sair da tem, torneira cara. logo que Não você tem, abre, enfim, não tem um tem. monte de O coisa. chuveiro elétrico, velho, no inverno, dela comenta, e eu me lembro disso, porque meu irmão morou já na região de muito frio, lá em Cambará do Sul, e tu vai para tomar banho, tu pega a brasa da lareira, bota uma panela de ferro e leva pro banheiro, e tu não pode tomar muito rápido, demorar muito no banho. Porque Primeiro que o banheiro a brasa vai esfriar, né? porque é fumaça. Não, e a A fumaça, velho. A fumaça. fumaça que o banheiro tá fechado. Tu vai desmaiar e tu, né? Aham. ah, Que então, assim, ó, é jogo rápido, chuveirinho elétrico ali dando choque, né? Havaiana, tomar banho de Havaiana. tem um amigo eu tenho uma frase de um amigo, né? Vou parafrasear ele. Ele sempre fala que a imigração é o seguinte, né? Todo mundo vê as cervejas que a gente toma, mas ninguém vê os tomos que a gente leva, né? E aí, durante esse processo aí, tem muita coisa aí entre o céu e a terra que a gente, que fica entre a Ah, gente, entre a nossa família, e só a gente sabe quais dores que a gente sente. E Fabrício, cara, valeu demais aí. Muito obrigado pelo você contar um pouquinho da sua história nesse um pouco menos de uma hora. Aí eu acho que é sempre um prazer conversar com você. A gente tá sempre conversando sobre essas histórias e muito mais, acompanhado de cerveja, churrasco, sempre boas risadas. E é um prazer enorme ter você aqui, ter você como meu primeiro episódio, meu primeiro convidado. Nada melhor do que falar de futebol, de cerveja e das nossas histórias de vida. Aí a gente compartilha esses 9 anos aí quase em totalidade juntos, né? Convivendo, e a gente sabe o quão importante é ter uma amizade próxima que a gente trata como família nesse processo. E, cara, obrigado aí por participar dessa jornada. pô, meu querido, eu que agradeço, me sinto lisonjeado por ter sido, por ser o primeiro a participar dessa iniciativa audaciosa tua. Eu acho que vocês, assim, mas tu particularmente, tem um sangue empreendedor muito forte, aí tu não consegue te segurar e tô achando muito legal isso tudo e vou acompanhar os próximos episódios, bastante curioso para ouvir outras histórias de povo que mora em outros lugares. Até recomendo, meu cunhado
irmão da Paty, já tu deve saber, mora em Bruxelas Vou aí conversar com ele lá da Bélgica. desde 2010. Tem muita história para contar. Ah, e ele é um dos poucos colorados que ainda tem por aí, né, cara? De repente. Não podia deixar de alfinetar. E, cara, obrigado. E para você que está assistindo a gente aí, esse aqui é o Daqui de Fora. A cada 15 dias a gente vai ter uma nova história daqui de fora. Não deixa de seguir no Instagram, no YouTube, vai estar aqui na descrição dos vídeos. E também nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple e Amazon Music. E a gente se vê daqui a 15 dias. Valeu.